Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui em Florianópolis. É uma cidade extremamente empreendedora, tem feito história na área de inovação, tecnologia, e fico muito grato em ser convidado para falar um pouquinho da minha história da Casa do Construtor. Eu sou natural de Rio Claro, interior de São Paulo. Eu fiz engenharia civil, mas desde cedo eu fui empreendedor, comecei entregando jornais. E para sobreviver, na época me formei em 80, tinha que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo para poder sobreviver. Então, desde o início fui empreendedor, e o primeiro contato que eu tive com franquias, com franchising, foi em 91, quando os Correios estavam abrindo a oportunidade de criar uma rede de atendimento e, de forma também muito inovadora, trouxe o franchising como um canal para fazer a capilaridade das redes de atendimento. Na época eu tinha uma pequena construtora, e eu falei, bom, eu vou entrar nesse negócio, só sabia que correio, naquela época era cartinha. E aí teve um processo seletivo na época, nós passamos, e foi o primeiro contato que eu tive com franquias. Aí eu fui me aprofundando, fiz um curso de especialização na época, e comecei a me interessar, e achei um sistema extremamente interessante. Na época, nós falamos que franquia é um canal de distribuição, era um canal de distribuição. Hoje, o sistema evoluiu muito no Brasil. Eu costumo dizer que é uma plataforma de negócios, o franchising, porque utiliza não só a possibilidade de você ter lojas físicas, mas hoje as redes começam a integrar com o e-commerce, com o porta a porta, com outros canais. Então, o franchising brasileiro virou uma plataforma de negócios. Mas na época era tido como um canal de distribuição. Em 93, juntamente com o meu sócio, Expedito, nós abrimos a Casa do Construtor. Na época, era um depósito de material de construção pequeno, vendíamos pedra, areia, cimento, e nós tínhamos alguns equipamentos na nossa... Eu tinha uma pequena construtora, o Espírito também, que é engenheiro também, e nós começamos a colocar literalmente 3 betoneiras de cada um vibrador de cada um, e mais um outro equipamento para fazer locação. Então, desde cedo a gente começou a entender que o empreendedor tem que ser uma pessoa de 7 instrumentos, né? Ele tem que entender do core do negócio, ele tem que entender de contabilidade, tem que entender de gestão de pessoas, tem que entender, enfim, de tudo que rodeia o negócio para ele poder parar de pé, né? Então a gente costuma dizer que o empreendedor tem que ser alguém de 7 instrumentos, que toca 7 instrumentos, né? A gente, é uma brincadeira que a gente fez aqui na nossa convenção, porque a gente costuma dizer que a gente é VIP, né? Vindo do interior paulista. Então a gente trabalhou isso. E eu fiquei tão apaixonado pelo sistema de franchising, porque essa frase representa muito daquilo que a gente acredita como propósito, como causa para trabalhar, né? Que é ter um sonho grande, né? Ter algo que realmente faça diferença na vida das pessoas, que transforme, que deixe um legado. E essa frase está lá na entrada da nossa sede em Rio Claro. E eu costumo dizer que o empreendedor é aquele que consegue transformar um sonho pessoal num sonho coletivo, né? Consegue atrair outros empreendedores com os mesmos valores
por uma mesma causa. Então, isso é muito gratificante. Quem daqui já é da área de franchising, por favor, só para entender. Tá? Então, vocês sabem um pouco daquilo que eu estou falando, né? Então, é um pouco disso, né? E o empreendedor é aquele que brasileiro é que vai transformar o Brasil. Nós não temos dúvida disso. Hoje o Brasil tem mais de 2.800 marcas, né? O Juarez depois vai passar para a gente alguns dados do franchising brasileiro e vocês vão ter assim, o contexto de quão importante ele é e quão transformador ele tem sido aqui no Brasil. Então nós começamos muito pequenininhos, sem grana. O meu negócio é de capital intensivo de investimento. Hoje, para abrir uma casa do construtor, o investimento é da ordem de 700, 800 mil reais. Porque a grande maioria do investimento é a compra dos equipamentos. Na época, a gente começou com 10 mil reais, né? E não tínhamos nome, não tínhamos crédito, não tínhamos grana, não tínhamos nada. Nós tínhamos era um sonho, a coragem, a vontade de fazer uma coisa bem feita, diferenciada, e foi assim que a gente começou em 93. Né? Então, eu costumo dizer também, quando chega um franqueado, mas agora não é hora da gente começar a abrir o negócio, o país está ruim, está difícil. Eu costumo dizer que toda hora é hora para empreender. A gente tem imensas oportunidades. Se a gente pegar as principais empresas do mundo, que hoje são muito grandes, a gente vai ver que elas começaram pequenininhas. Começaram, normalmente, na casa dos empreendedores, dos fundadores, começaram com poucos recursos, e aquelas que começaram em épocas muito adversas do ponto de vista de ambiente de negócio, são aquelas que ganharam mais musculatura e são mais resilientes para superar os momentos mais difíceis. Então, toda hora é hora de empreender. Hoje, a Casa do Construtor tem uma outra cara. Né? Na época, nós que fizemos a logomarca, nós que fazíamos a consultoria de campo, nós que fazíamos tudo, porque não tinha grana para pôr o negócio em pé. Né? Mas a gente tinha um sonho. E o sonho é aquele norte que ajuda a gente a caminhar e fazer as escolhas, né? E a ter o foco. A nossa inovação, na época, foi olhar para o mercado com outros olhos. Né? Hoje a gente fala muito de mudança de mindset, de mudança de forma de pensar. Né? No fundo, nós estamos construindo algo da economia compartilhada, alugar máquinas e equipamentos tem tudo a ver com a economia compartilhada, só que na época não tinha nenhuma cultura na área de locação. As pessoas chegavam lá e queriam emprestar a betoneira, emprestar os nossos equipamentos, porque não havia cultura de locação. Então, a gente às vezes vê falar assim, né, eu quero um negócio no Oceano Azul. Né? Hoje está muito complicado você ter algo no Oceano Azul, porque se você começar algo muito disruptivo, você não tem a cultura ainda. Foi o que aconteceu com a gente na época. Né? O que existia eram locadoras muito grandes, muito plugadas nas grandes obras, né, da década de 70, que foi o milagre econômico. Então, eram locações de grandes máquinas para terraplenagem. As locações eram normalmente por períodos muito grandes, e a gente fez uma coisa totalmente diferente do status quo existente na época. Né? Começamos com aluguel de só equipamentos de pequeno porte. Começamos a alugar pela necessidade do cliente, então alugávamos por dia, por semana, por quinzena. Antigamente, essas empresas, poucas que existiam, elas estavam escondidas num galpão, não tinha nenhuma estruturação, não tinha nenhuma organização. Nós colocamos a loja nas ruas mais adequadas, né, com varejo mesmo, pintamos a parede de branco, trouxemos
a atendente feminina para trabalhar. Então foi extremamente disruptivo o trabalho que nós fizemos. E foi muito difícil, né? Não foi fácil não. Hoje a Casa Consultor tem um pouco essa cara, né? Mas não foi assim que a gente começou. Então, o importante, só 15, é a gente ter o foco e não perder isso de vista. Eu vou mais rápido aqui. Quando nós começamos, nós tínhamos um mentor, que depois virou um conselheiro nosso, José Luiz, que falava assim, ó, a gente chegava para ele e falava, pô, mas a gente não tem grana nenhuma. Ele falava, o problema de vocês não é grana, o problema de vocês vai ser gente. Se vocês não tiverem a competência de atrair gente boa, vocês não vão conseguir atender e perseguir esse sonho, esse objetivo de vocês. E foi realmente aquilo que a gente começou a perceber ao longo do tempo. Então, eu diria assim, um dos grandes fatores de sucesso é o envolvimento, é o engajamento das pessoas, para você ter um time realmente muito alinhado com seus valores, muito alinhado com a causa. Então, a gente tem muito foco hoje na capacitação dos franqueados, dos colaboradores. Nós temos uma universidade corporativa que não tem igual nessa área, né, no mundo. A gente, todo ano, nós fazemos visitas a outros países e aí o pessoal começou a conhecer a Casa Consultora e a gente recebe todo ano gente do mundo inteiro para conhecer. Então a gente costuma dizer que o time tem que ser de alta performance, né? As pessoas têm que estar na sua posição correta, bem capacitados, bem treinados e muito motivados. Eu costumo dizer também que uma empresa só será perene se ela tiver muito claro os seus valores, e os seus valores não pode ser algo que está no quadro lá na parede. Os valores têm que ser coisas que você tem história para contar. Então, se você fala, um dos meus valores é o respeito, eu tenho que ter história para contar de respeito, né? Com os meus franqueados, com os meus fornecedores, com os meus clientes, senão não é valor, né? Esse é um outro fator de sucesso. Objetivo e foco. É muito comum a gente empreendedor, a hora que você estrutura um negócio, começar a aparecer muita coisa para você a todo momento. Eu tinha um vídeo aqui, eu vou passar porque a gente está mais atrasado, mas eu trouxe alguns vídeos porque eu acho que o vídeo é legal porque fixa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o nosso negócio é alugar ferramentas de pequeno porte, desde o início da obra até o seu final. Então a gente aluga ferramentas elétricas, a gente aluga ferramentas para jardinagem, ferramentas para limpeza. Então nós vamos desde o início da obra até já uma obra pronta, né? Esse é o nosso foco. A todo momento chega alguém lá e fala, mas vocês também poderiam alugar Bobcat, vocês também poderiam alugar gruas, vocês também... Isso é algo que acontece com qualquer empreendedor, e a gente não pode perder o foco. Eu diria para vocês que a Casa Consultor é o que é hoje por não ter perdido o foco. E aí foco não só no portfólio, mas na eficiência operacional. Recentemente nós trouxemos para o nosso negócio algo que é muito usado na indústria, que é o Lean, né, que foi desenvolvido pelos orientais. A Toyota é um exemplo muito claro do sistema Lean, e a gente trouxe de forma bastante inovadora, como é uma das características da Casa Consultor, para as nossas lojas e para a franqueadora, né? A construção desse sonho, então, se antes a gente via no ambiente totalmente controlado, hoje a gente diz que não é mais o barquinho no laguinho, mas é o rafting, né? A cada momento você tem forças, né, contrárias àquele objetivo que você tem. E essas forças e esses competidores, vamos dizer assim, hoje não são mais os competidores normais que a gente entende.
Quando nós começamos a Casa do Consultor, nós fomos um dos primeiros a trabalhar com isso e nós fomos, vamos dizer assim, vidraça, né? E quando nós começamos, então pouquíssimas unidades tinham isso espalhadas. O pessoal foi vendo o desenvolvimento e começou praticamente em cada cidade a abrir uma Casa do Consultor. Então hoje são uma Casa do Consultor assim, como competidor, né? E chegamos a ter no mercado mais de 6.000 competidores, né? Mas hoje a gente percebe que o competidor não é exatamente o mesmo negócio, porque se você tem foco, tem obstinação por excelência, você sempre vai se diferenciar, né? E o grande problema são outros competidores, né? O Uber veio e acabou com o sistema de táxi, né? O Airbnb com o sistema imobiliário. Então, todos os negócios hoje têm a possibilidade de ter um competidor muito diferente e com bases totalmente diferentes daquela que a gente está acostumado a trabalhar. A gente costuma dizer que qualquer negócio é 1% de inspiração e muita transpiração. E a gente tem que construir as coisas conforme a coisa está andando. Então a gente fala assim, a gente tem que construir a nossa empresa, os nossos negócios com o avião andando, né? Quando nós começamos, essa era a nossa logomarca, hoje é essa, teve toda uma mudança de layout nas lojas. Quando nós começamos, a nossa área de expansão foi muito conservadora, porque a gente tinha muito medo em colocar o franqueado em fria, né? Então, começamos muito lentamente, abrindo 1, 2 unidades por ano. Nós começamos em 93, a primeira unidade franqueada só veio em 98. Esse período todo foi para testar o negócio, abrir outras unidades próprias. Só em 98 que a gente abriu a primeira unidade. E hoje nós estamos com 250 unidades e o nosso sonho grande é chegar a 1.000 unidades no Brasil. Hoje já temos também uma unidade no Paraguai, né? Foi a primeira experiência nossa de internacionalização. Fazem 4 meses, já conseguiu o ponto de equilíbrio e o franqueado vai querer abrir já a sua segunda unidade o ano que vem. A gente costuma dizer, e o empreendedor às vezes quer ter todas as condições para que ele possa começar a empreender. A gente costuma dizer que bom é o que a gente tem, né? Tem um vídeo que eu preparei aqui, mas não vai dar tempo, mas é a Apollo 13. Eu sugiro que vocês vejam aquele filme da Apollo 13 que fala, ó, estamos com um problema, né? Quem já assistiu esse filme aqui? Acho que vale a pena que, de um determinado momento, eles estão lá na missão e acaba o oxigênio e eles têm que se virar com o material que eles tinham dentro da aeronave, né? Então, bom é o que tem para a gente sobreviver, não é aquilo que a gente imagina que todas as condições excelentes, né? Então fica a dica aqui, depois vocês assistem. Então, bom é o que tinha. Quando nós começamos, ninguém conhecia a gente. O que a gente tem que fazer? Pôr uma betoneira, uma melancia em cima do compactador, né? Ninguém conhecia compactador, ninguém conhecia Casa do Consultor, a gente colocou uma melancia, né, numa dessas feiras que tinha de agronegócios, né? E aí, como é que nós vamos fazer? Bom, vamos sortear um aluguel aqui de um equipamento no final da semana, para quem descobrisse quantas sementes tinham na melancia, né? O problema foi contar depois as sementes, né, na frente de todo mundo. Eu e minha esposa lá contando as sementes. Hoje a gente consegue estar na televisão, fruto também da força que o franchising tem de estabelecer rede, né, de conseguir comprar melhor, expor melhor a marca, tudo em função do sistema que congrega 2 empreendedores, o franqueado e o franqueador,
e pela interdependência dos papéis é que a gente consegue, então, dar esses saltos, né, que no início a gente nem imagina que poderia acontecer. Hoje, o trabalho se foca muito no digital, né? Para você ter sucesso, é uma confluência de fatores, né? É ter foco, é ter busca constante pela excelência, é ter um time extremamente engajado, estruturado, e é utilizar todas as informações que você tem para que você consiga trabalhar lá na frente, né? Sempre, às vezes a gente fica muito olhando o retrovisor, né? A gente como empreendedor tem que olhar para frente, né? Usar o que foi a experiência para você evitar e minimizar os erros para frente, tá? Então a gente dá todo um suporte para o franqueado, vocês já viram lá universidade, consultoria de campo, enfim, todos aqueles instrumentos que o franchising, o sistema foi estruturando, né? A gente tem dentro da Casa Consultor sempre como foco fazer com que o franqueado consiga trabalhar e desenvolver muito o seu local, o seu território, né? O reconhecimento, eu costumo dizer também que é muito complicado. Você fica muito feliz a hora que você está lá recebendo o prêmio, né? A gente já foi franqueador do ano pela PEGNI, pela ABF. Hoje nós somos empreendedores Endeavor, né? Alguém conhece a Endeavor aqui? Nós somos empreendedores Endeavor. Mas o problema é o seguinte, quando você recebe uma chancela, o seu ombro fica mais pesado, né? Porque você tem que fazer o quê? Se superar, né? Você tem que ser melhor do que aquilo que foi. Então o prêmio, a chancela, o reconhecimento é sempre um sinal de que você está no caminho e eu costumo dizer que é a cenoura e o outro lado lá, né? Porque você sempre fica pressionado, não é, João? O João também. Então, a gente sempre procurar ver aonde existe uma ameaça, com certeza existe uma oportunidade. Se você tiver com as forças adequadas e as fraquezas bem minimizadas. E ter um sonho grande vai dar o mesmo trabalho que ter um sonho pequeno. Beleza? Obrigado, pessoal.